Pois bem, então lá no nosso primeiro vídeo nós estávamos fazendo um apanhado aí, né, sobre a história, né, do mundo grego, o que é ser grego, né. E tem uma coisa interessante que é assim, quando você estuda a etimologia, né, o verdadeiro significado das palavras, tem um livro muito bom, por sinal, chamado Guia dos Curiosos, do Marcelo Duarte Coelho. E nesse guia ele fala sobre a origem dos nomes, né, e tudo mais. Ele é bem descontraído, assim, é bem legal de você ler, assim, é um livro divertido mesmo, sabe? E, e lá ele fala sobre o lance dos gregos, né? Então, assim, o que é grego? O grego, ele não se autodenominava grego. Eles não tinham essa ideia de uma identidade nacional, percebe? Até porque essa concepção chamada nacionalismo, né? Aquilo que os marxistas, né? Denominam como sendo uma ideia pequeno-burguesa para impedir a revolução, né? O nacionalismo, que os anarquistas dizem que é o último reduto dos canalhas, né? Olha, essa definição é bem legal. O nacionalismo é uma coisa recente na nossa história, né? Uma perspectiva assim do século XIX, principalmente, né? E a intensificação desse nacionalismo vai levar à Primeira Guerra Mundial em 1914, né? É um dos motivos. Mas quando a gente pensa no mundo grego, lembra da perspectiva de civilização, né? O que é pertencer, né, a esse mundo. E o cara não se autodenominava grego, falava eu sou Aqueu, eu sou Jônio, eu sou Eólio, né, de Atenas, de Esparta, porque quando você estuda o mundo grego, aliás, quando você estuda a história da humanidade, ela é bem previsível, né? No que ela consiste? Ascensão, apogeu e queda de grandes impérios, né? Então ela funciona como algo, como se fosse uma espiral, sabe? Ascensão, apogeu e queda de grandes impérios. Você pega um livro de história, você pensa assim, pô, capítulo 1, quem mandava no mundo? Sei lá, os egípcios. No 2, quem mandava no mundo? Os persas. No 3, os gregos. No 4, os romanos. No 5, a igreja. No 6, a igreja, entendeu? A história da humanidade ela é profundamente previsível, né? E se ela consiste em ascensão, apogeu e queda de grandes impérios, no mundo grego, por eles não terem assim essa dimensão conceitual de uma unidade nacional, né, digamos assim, você tem as cidades-estado, né, as polis, independentes, cada uma delas forjando ali a sua esfera de influência, né? Não é à toa que na Guerra do Peloponeso você tem a Liga de Delos, Atenas e aliados, a Liga do Peloponeso, Esparta e aliados, mas você tem um lance de fragmentação, né? E o que une esses caras? A cultura, percebe? A cultura, a perspectiva civilizatória e a arte, a experiência estética, né? A representação da beleza, a mimesis, né? Isso os une, de certa forma, culturalmente falando, né? O que é cultura? Cultura é conjunto de saberes coletivos, né? Essa definição é a definição clássica, que está num manual de antropologia, você vai ver isso. Conjunto de saberes coletivos, isso é uma perspectiva daquilo que a gente chama de cultura, né? Sendo assim, né, numa perspectiva cultural, quem descreve o que é o grego não é o grego, é o romano, né? Então é uma coisa muito interessante a gente entender, né, como é que a gente estuda a perspectiva da própria história do mundo ocidental em si, né? Ela é feita pelos povos, mas ela é contada pelos vencedores, né? Como diz Winston Churchill, primeiro-ministro britânico, aí durante a Segunda Guerra Mundial, né, na Inglaterra. E a ideia de grego vem do latim greco, greco. O que quer dizer greco? Greco quer dizer quebrado, né? Por quê? Porque o tronco linguístico latino, né, tipo português, espanhol, francês, italiano e romeno, né, o romeno é a única palavra, é o único idioma que tem uma palavra para saudade, assim como nós, né, o português, nós também temos. Saudade em romeno é dor, né? Olha que interessante, dor. E aí esse tronco linguístico, né, português, espanhol, francês, italiano e romeno é o latino, né? O celta você tem o bretão, o irlandês, o gaulês, né? O eslavo é o russo, o polonês, o tcheco, etc. O germânico,
inglês, holandês, alemão, contanto que inglês é uma língua bárbara, né, entre aspas, né, passado, presente e futuro. I was, I am, I will, né. Não tem essa coisa do português, né, que vem do latim, né. Português nosso brasileiro, pretérito mais que feio da puta que pariu, cara, o negócio é mais complexo, né. E aí, qual que é a ideia? O grego, quando o romano ouviu o grego falando, né, porque por mais que você não fale, por exemplo, francês, quando você ouve o francês falar, você sabe quando ele terminou a frase, né? Então, sei lá, se eu pergunto para você como você se chama, eu falo, excuse-moi, como tu t'appelles, né? Tipo, você sabe que é uma pergunta, né? Então, em espanhol, né? Permisso, como te llamas, né? Em qualquer desses idiomas, né? Que vem do latim, né? Tipo, prego, signore, parlate italiano, né? Tipo, é uma pergunta, né? E não precisa nem fazer assim com a mão. Você sabe que é uma pergunta. Então, tipo, tem uma cadência, entendeu? Agora, quando você ouve um grego falando, parece que ele nunca terminou a frase, né? Tem um filme grego, bom pra caralho, chama O Tempero da Vida, que é onde um avô ensina o neto a cozinhar. Puta, que filme sensacional, O Tempero da Vida, filme grego, né? E aí quando você pensa, né, nessa perspectiva de que o grego parece que ele não terminou a frase, o romano que falava latim, quando ouviu o grego falando, falou, pô, os caras falam greco, falam quebrado, daí que vem o grego, né? Agregar, né, unir, unificar, né, também remete a isso, né? Perspectiva do ser gregário, né, que nasce para viver em sociedade, né, e tudo mais, é uma coisa muito interessante. Só que a nossa preocupação aqui é fazer, né, esse apanhado em torno do mundo grego. Falamos do período pré-homérico, né, que consiste na invasão dos povos na ilha de Creta e na região da Hélade, e vai ser forjado aquilo que a gente chama de civilização cretense, né? Então isso que é interessante a gente entender. A ilha de Creta você já ouviu falar no Rei Minos, você já ouviu falar na narrativa mítica do Minotauro, né? Remete a esse universo, né? Da civilização cretense. Essa história do Minotauro ela é muito interessante, né? Na narrativa mítica, né? Como que ela é contada? Tem um livro legal para entender isso. Esse daqui, ó, As 100 Melhores Histórias da Mitologia, tá? É um É uma obra aí, é uma coletânea, né, cara? E coletânea é legal pra caralho porque os caras são bem pontuais, né? A história do Rei Minos é contada aqui, o Minotauro, né? Uma história bem interessante. Ela é assim, ó. Minos, quando se tornou rei de Creta, ele queria uma prova dos deuses de que seu reinado seria próspero, né? Então, Poseidon, já que Creta é uma ilha, né? Então Poseidon é o que está ali, né? No departamento, né? Superior ali, digamos, dá para ele um lindo touro branco, né? Branco como a neve, um touro albino, um touro azinho, né? Gene recessivo. E aí, só que é colocado né? Evidentemente uma contraproposta, né? Ele teria que sacrificar esse touro quando o reinado dele atingisse seu apogeu. Só que aí ele pegou amor no bichinho, né, cara? Ele não quis, né? Sacrificar o touro. Não matou, né? Só que os deuses da antiga Grécia, eles são foda, né, cara? Eles né? Tipo, eles são assim uma pegada meio Yahvé lá no Antigo Testamento, né? Coisa bem temperamental, né? E aí a deusa Nêmesis, a deusa da justiça, intervém, né? E quando ela intervém, o castigo que se abate sobre Minos é que a esposa dele, a rainha de Creta, iria se apaixonar pelo touro. Caralho, olha que história, né? Doida, né? E ela se apaixona perdidamente pelo touro. Só que ela quer copular com o touro, né? Ela quer, né, ir às vias de fato com o touro, né? Quer dar uma tourada, né? Uma toreada, né? Sei lá como, né? E aí o que é feito? Ela pede para que um artesão faça uma vaca de madeira, sabe? Oca, né? No qual ela pode entrar e fazer, né, adquirir a posição de que uma vaca teria, só que nessa vaca de madeira você tem um buraco ali, você tem um orifício no qual o touro introduzirá, né, o seu pingolim, né? E aí ela engravida do touro, cara.
só que se abate uma maldição sobre ela, evidentemente, né? E aí ela tem um filho, uma coisa, um híbrido de homem e touro, o Minotauro, né? Mino do rei Minos, né? Pelo menos ela homenageou o corno, né, cara? Ela botou o nome do marido, né, na criatura, né? Essa é a narrativa do Minotauro. E aí o rei Minos vai aprisionar essa criatura dentro de um labirinto, etc, etc, né? E aí o resto da história a gente pode contar, né, sob uma outra perspectiva. Mas qual que é a ideia? A civilização cretense, ela é a essência cultural daquilo que a gente chama de mundo grego, até a vinda de outros povos, né? Povos invasores, né? Porque esse mundo da antiguidade é um embate constante entre povos visando, né, a dominação de terras férteis, terras estratégicas, né, e etc. Sempre vai ser assim, né? Todo império nasce com povos num embate, né, principalmente na região da Eurásia, né, povos num embate constante pela dominação de terras férteis, né. E quem chega ali para encher o saco dos cretenses e que vai subjugar os pelágios e fundar Micenas, né? Os aqueus, né? Os aqueus, aí quando a gente fala sobre a chegada dos aqueus no mundo grego, é a chamada Idade do Bronze, tá? E esse lance do bronze, né, cara, é um negócio muito doido, porque assim, a história da humanidade, além dela ser previsível sob a perspectiva de ascensão, apogeu e queda de grandes impérios, uma coisa muito interessante deixada aqui para nós enquanto lição, é assim, é que ela é uma disputa, a humanidade é um embate constante sobre o domínio de técnicas que vão subjugar outros povos, né? Então, assim, os aqueus eles chegam com o bronze, que era uma ruptura, era uma nova técnica, né? E dominando essas armas feitas de bronze, escudos, armaduras, etc, etc, eles vão subjugar os pelágios que viviam ali na região e vão fundar Micenas, né? E qual que é a dimensão, a base do mundo grego, quando você pensa em gregos? Civilização creto-micênica, ou seja, os cretenses e, né, a civilização micênica. Inclusive, a civilização micênica, você tem uma alusão a ela de uma maneira muito interessante na obra do pai da literatura, Homero, né? Na obra Ilíada. Ilíada vem de Ilion, Ilion é Troia, né? Então Ilíada conta a história da guerra de Troia, né? É uma epopeia, né? Você pega os Lusíadas de Camões, é uma alusão à mesma coisa, né? Lusíadas, Ilíadas, contanto que quando os portugueses lá com Camões, né, no classicismo, né, no renascimento português, chamado de classicismo, quando eles vão se aventurar em mares nunca antes navegados, quem os abençoa são os deuses do Olimpo, né? Esse sincretismo cultural, né? Um negócio muito bonito. O resgate da herança clássica, da herança greco-romana. Naquele nosso vídeo sobre Maquiavel, a gente fala sobre o renascimento nesse sentido, né? A essência do renascimento. E esses aqueus, né? Contanto que você pega o nome Aquiles, Aquiles quer dizer o maior dos aqueus, né? Olha que interessante. Aquiles que é, né, aí um dos personagens da Ilíada. Então, para entender, né, essa mentalidade antropocêntrica e que vai refletir na arte para que a gente aí observe, né, as obras, as esculturas e tenha uma dimensão conceitual sobre o que é o antropocentrismo, a dimensão conceitual humana, demasiado humana, como dizia Nietzsche, na arte para os gregos, a gente precisa entender agora, né, aí no próximo vídeo, as duas diásporas e a ascensão de Atenas, porque só assim se entende, né, evidentemente, a mentalidade antropocêntrica dos gregos e a dimensão conceitual do homem enquanto medida de todas as coisas na arte, né? Então, até daqui a pouco, beleza?